Muito se fala da Previdência, mas pouco se entende daquilo que foi, daquilo que é hoje e quais são as perspectivas do futuro. Pois bem, é preciso elucidar o mais básico de todos. Para que serve a Previdência, afinal de contas? A Previdência nada mais é do que um seguro para a velhice. No Brasil, ela foi instituída em regime incipiente lá no início do século XX, inicialmente para os funcionários dos Correios. Pouco depois, foi instaurado um regime de previdência que pudesse abraçar o maior número de pessoas economicamente não mais ativas. E o grande desafio do regime previdenciário é contrabalancear tudo isso. A gente tem que ter em mente que existem basicamente 3 fases na vida de um ser humano. A primeira fase é onde a pessoa contribui, onde ela é economicamente ativa. A fase anterior, que ela provavelmente vai ser sustentada pelos pais enquanto ela é jovem e durante a infância, e posterior a esse período economicamente ativo, que é onde ela vai ser sustentada, pelo menos em tese, essa função da Previdência, pelo regime previdenciário. O nosso sistema aqui do Brasil é o regime de repartição, um regime muito comum, porém, que é sustentado e gerido 100% pelo Estado. E qual que é um dos grandes desafios desse regime? Como tornar esse regime um sistema sustentável? Para que isso seja sustentável, a gente tem que analisar alguns pontos. Período de contribuição, período de recebimento, quantidade de valor contribuído, quantidade de valor a receber. E o que isso tem a ver com a atual realidade do brasileiro? Muito a ver, tem muito a ver. Os brasileiros hoje estão vivendo muito mais do que viviam antes. Isso é muito bom sobre um aspecto social, só que isso é um grande desafio para a Previdência, que está tendo um desequilíbrio muito grande sobre aquilo que foi projetado inicialmente. Não só o brasileiro está vivendo muito mais, como menos pessoas estão nascendo, ou seja, a pirâmide etária, o número de pessoas que sustentam uma pessoa que recebe está diminuindo e a conta está ficando mais alta, ou seja, a gente tem que pagar mais recebendo muito menos. Para a gente ter ideia, em 1960, para cada pessoa que recebiam, existiam mais de 10 pessoas contribuindo, existiam 13 pessoas contribuindo para uma que recebesse. No ano passado, em 2008, para cada pessoa que recebiam, menos de 5 contribuíam. E em uma visão relativamente curta, para daqui a 40 anos, para cada pessoa que recebe, apenas 1,6 pessoas vão estar contribuindo. Então é uma diferença muito grande, de 13 para 5 atualmente e para o futuro, com 1,6 pessoas. É um sistema que não vai ter como se sustentar. Para a pessoa que chega numa idade onde vai começar a receber a Previdência, existe uma expectativa de sobrevida de 25 anos. E por que isso é importante a gente ter noção? Porque geralmente o valor em que a pessoa contribui durante a sua vida economicamente ativa é muito menor do que o valor que a pessoa vai receber durante a sua aposentadoria. Então, a gente tem que pensar em um sistema que a gente consiga balancear tudo isso. E para a gente ter uma ideia do buraco da Previdência, tenho aqui alguns dados. Hoje, a Previdência já é deficitária e consome mais de 300 bilhões de reais todos os anos em dinheiro nosso, dinheiro dos nossos impostos, que vão essencialmente para cobrir esse déficit previdenciário. Importante frisar, esse não é um problema novo, esse não é um problema imprevisível. Na verdade, se discute mudanças do sistema previdenciário brasileiro desde a década de 80. Há pelo menos 6 governos federais, ou seja, 6 presidentes que já passaram pelo governo tentando mudar a Previdência, porém que não conseguem solucionar, equacionar esse problema, por ser um problema impopular, porém real e que precisa de uma solução definitiva. Em 2015, o déficit da Previdência foi de cerca de 85 milhões. Hoje é de 300 bilhões. Em 2033, o déficit previdenciário chegaria a 1 trilhão de reais anual. Ou seja,
quase aquilo que o governo arrecada de impostos na sua totalidade. Em 2047, se nada fosse feito, a gente chegaria a um déficit de 4 trilhões de reais, ou seja, 3 vezes mais, quase 4 vezes mais o valor que o governo arrecada. Ou seja, o país quebraria, não teria não haveria ajuda de organizações internacionais, de países ou de banco que fosse para solucionar o problema. Em 2058, a gente pode ver, 2058, muito longe. Não é tão longe assim, daqui a cerca de 40 anos. O déficit da Previdência seria de 8 trilhões de reais, ou seja, mais ou menos aquilo que o governo arrecada em 5 anos, hoje seria o déficit da Previdência em 1 ano. E por que então é tão importante a gente aprovar a reforma da Previdência? Porque essa perspectiva já é real, já há um déficit, e é um déficit gigante. Hoje a Previdência consome 3 vezes mais do que aquilo que a segurança, a saúde e a educação têm em recursos destinados. E isso torna o Brasil um país muito instável e economicamente deficitário. Afugenta investidores, não dá boas perspectivas para as empresas, a taxa de juros cresce, o governo se endivida, então a perspectiva é muito ruim e a gente precisa de uma vez por todas solucionar ou dar uma solução que seja duradoura para esse real problema da Previdência. Vou reforçar, desde 1980 se discute reformas previdenciárias para o atual sistema brasileiro e nos últimos pelo menos 6 governos já existem propostas ou já houveram a tentativa reconhecida por todos os governos, aí passa governo de esquerda, de direita, de centro, seja lá o que for, de solucionar o problema. O problema da Previdência, portanto, é real e é cada vez mais grave e precisa de uma definição urgente e viva, forte, definitiva.